pessoas de todo o país que nos ouvem ou nos veem pelo rádio e pela televisão. Começo citando ao ex-presidente norte-americano John Kennedy, evocando ao inferno de Dante Alighieri, esse grande escritor, poeta italiano, precursor do Renascimento. Kennedy dizia: no inferno, os lugares mais escuros estão reservados aos que, em momento de grande crise moral, mantiveram-se neutros, não assumiram, não definiram suas posições. Esta citação, senhor presidente, eu começo por ela para elogiar o desempenho do Senado no dia de hoje. Em que sentido? Não tudo que está sendo dito aqui corresponde à verdade. Não tudo que está sendo aqui é correto ou é errado. Mas tudo que está sendo aqui, de alguma forma, que está sendo dito, reflete uma tomada de posição. Nesse sentido, podemos ficar tranquilos. Ninguém desta casa, senhor presidente, vai ficar no lugar mais escuro do inferno, depois deste dia memorável, eu diria, na história do Parlamento, em que, de maneira civilizada, de maneira ordenada, os parlamentares vêm à tribuna para expor as suas posições, as suas decisões e os seus raciocínios. Mas eu queria, exatamente nessa perspectiva, dizer que venho aqui para dizer que sou a favor do impeachment, a favor do impedimento. Sou a favor, quero dizer, sem nenhuma alegria, senador Moca, nenhuma comemoração. Venho apenas cumprir um dever. Ao fim e ao cabo, o impeachment é um processo arrastado, penoso, causa constrangimentos pessoais, produz até alianças estranhas e representa uma quase tragédia para o país. Eu penso assim. Nós deveríamos, de toda maneira, procurar evitá-lo, se pudéssemos e se fossem outras as circunstâncias. Isto é que não foi possível. E agora, este impedimento, este processo, se impõe como um remédio que é amargo, mas é essencial. A continuidade do governo Dilma, do meu ponto de vista, seria uma tragédia maior. Eu duvido que alguém neste plenário ache que nós chegaremos a 2018 sem que a situação se deteriorasse de maneira insuportável. Enfim, este é o ponto a que chegamos. Derretimento da produção e do emprego, derretimento das condições sociais de vida da população, deterioração moral no mundo político, a exacerbação dos conflitos dentro e fora da política e um verdadeiro risco, a meu ver, de colapso do Estado de Direito. Isso nós estamos vivendo no Brasil. Eu posso falar à vontade, inclusive a partir da minha experiência de vida. Eu vivi e sofri 2 golpes nas costas. E posso dizer que sinto, de maneira instintiva, já tenho uma intuição quando uma situação vai ficando sob descontrole e quando vai acabar mal. Que é exatamente a minha percepção a partir de 2013, diante das manifestações e da pífia resposta, na época, do governo da presidente Dilma. Mas, inclusive, no ano eleitoral e muito mais depois, já aqui no Senado, no ano passado. Existem também, eu quero dizer, indícios, e nós estamos hoje votando a admissibilidade, de crimes de responsabilidade. Existem indícios disso. E eles não deixam outra saída realmente, senadora Gleisi, senão o afastamento da presidente pelo caminho preconizado na Constituição. Eu quero dizer de maneira muito clara, a presidente da República não está sendo derrubada por seus adversários, não está sendo derrubada por cartórios organizados, não está sendo derrubada por um grupo de conspiração. Está sendo destituída pela marcha da insensatez que ela própria e seu partido deflagraram a partir do seu primeiro mandato. São os fatos, a dura realidade dos fatos, e não a astúcia dos seus opositores que provocaram a atual situação de estarmos na véspera de um impedimento dramático. E que eu acho que é preciso também, senhor presidente, ficar bastante claro
que o crime de responsabilidade ele tem uma natureza político-administrativa e é julgado pela Câmara e pelo Senado. Não é o mesmo que crime comum, que tem natureza penal e é julgado pelo Poder Judiciário. Eu me lembro de uma citação do saudoso Paulo Brossard que dizia: o impeachment é um processo político com feições, contornos judiciais. Essa é a verdade. Não vamos nos iludir a esse respeito. Os defensores, os que se opõem, a maioria deles, à destituição, ao impeachment da presidente, martelam um refrão do golpe, como se a sua retórica pudesse sobrepor-se à Carta de 1988. O impeachment, senhoras e senhores senadores, não é uma medida de exceção. Regime de exceção, aliás, que era o pregado pelo Carlos Lacerda, é caminho para a ditadura. O impeachment não é uma medida de exceção. É uma solução constitucional, cujos passos têm sido, hoje, formulados ou aceitos pelo Superior Tribunal Federal, pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, é evidente que esse processo envolve um processo, que isso tudo envolve um processo político. Mas e não se esgota na dimensão jurídico-formal. Tanto que o tribunal, neste caso, é formado por parlamentares com mandato eletivo. Nós estamos atuando hoje como tribunal de júri, políticos eleitos. Claro que tem uma dimensão política. Senão, se deixaria por conta do Poder Judiciário, bastaria entrar com processo. Eu não estou aqui menosprezando as provas dos crimes de responsabilidade, né, que estão sendo apontados, cujo mérito vai ser considerado nos próximos meses. É preciso, porém, levar em conta os fatores políticos que condicionam os parlamentares. O mais essencial deles, na minha opinião, é a rejeição avassaladora ao governo Dilma, medida pelas pesquisas, que os políticos prestam uma enorme atenção, escancarada pelas manifestações de protesto que ganharam as ruas em escala inusitada no Brasil. É uma rejeição constatada pelos parlamentares quando retornam aos seus estados nos fins de semana. Os que são opositores passaram a voltar mais radicais. E os que eram governistas passaram a retornar menos governistas. Por quê? Porque temem por suas chances de reeleição. Esta é a preocupação obsessiva dos deputados, a reeleição, desde o primeiro dia de mandato. Vê a reeleição ameaçada, muda, retira o apoio do governo ao qual ele dá sustentação. Esse é um processo, esse fator está sendo desprezado, subestimado, mas tem uma importância imensa. E de onde vem a rejeição? Do agravamento da crise econômica, das revelações da Operação Lava Jato. Tudo num contexto de inépcia administrativa, isolamento político auto-infligido, debilidade na comunicação, todos marcas do governo Dilma, muito fortes. Agora, como é que a gente pode subestimar a responsabilidade, ou poderia, da presidente pelas causas da erosão da sua popularidade? O quadro atual é de mergulho do PIB, explosão do desemprego, fechamento de empresas, expansão alucinada da dívida pública. E isso tudo não é um efeito retardado da crise de 2008 e 2009, não. A crise de 2008 e 2009, no mundo, não teve um efeito duradouro, negativo, sobre a economia brasileira. Nem se repetiu depois. Esta crise é fruto de profundas distorções econômicas que o governo Dilma herdou do governo Lula, do qual ela foi chefe da Casa Civil, e que o seu governo, o governo Dilma, agravou mediante uma série de equívocos da sua lavra: emperramento das parcerias com a área privada na infraestrutura, isenções tributárias caras e ineficientes, que agravaram a crise fiscal, repressão insustentável e eleitoreira dos preços dos derivados de petróleo, isto sim é que ameaçou a vida e ameaça da Petrobras e da energia elétrica, para acrescentar, e o prosseguimento das loucuras, além da questão do arroxo dos preços, nos investimentos da Petrobras, que continuaram na sua marcha da insensatez também, levando a empresa aos limites da sua própria destruição. E ainda pesou o estelionato na reeleição da presidente,
cuja campanha acusava o seu adversário de pretender implantar medidas econômicas perversas, né, que ela própria tratou de emplacar em seguida. O senador Walter Pinheiro disse aqui que, saindo a presidente Dilma, entra um vice-presidente que não foi eleito e o programa que foi aprovado em 2014 não vai ser aplicado por ele. O programa defendido em 2014, presidente Renan, foi tudo menos implantado pela presidente Dilma, que adotou o programa supostamente do seu opositor. E essa é uma das medidas, foi uma das coisas que aconteceu, que mais contribuíram para o desgaste da presidente. Agora, depois das eleições de 2014, em entrevistas de pronunciamentos, eu sempre reiterei minha convicção de que a presidente Dilma não chegaria ao fim do seu mandato. Vários senadores aqui ouviram isso de mim, do presidente a os senadores do Partido dos Trabalhadores, alguns dos quais converso com frequência. Essa sempre foi a minha opinião. Eu não sabia como, mas sentia que o aprofundamento da crise econômica, a rejeição popular crescente, a perda de sustentação política, o descrédito geral, a Lava Jato e o desnorteamento das ações governamentais ampliariam, ou melhor, abreviariam o segundo mandato da presidente. E repito aqui, alguém acha que nós íamos chegar a 2018 se recuperando dessa crise com este governo? Impossível. Houve até quem, como Fernando Henrique, que sugeriu a renúncia da presidente e a organização de uma transição negociada e mais suave para o novo governo. Mas a proposta, evidentemente, foi menosprezada por quem deveria praticá-la. Incompetência, impopularidade, perda do controle da administração pública não são motivos suficientes para afastar um presidente, como, aliás, Dilma e seus defensores têm melancolicamente repisado, né? Mas a perda de legitimidade decorrente desses fatores, isso provoca perda de legitimidade e da deterioração, por que não dizer, de boa parte da direção do partido do governo, outrora arauto da moralidade e da ética na política, ao lado das transgressões fiscais comprovadas, não deixa outra saída, a meu ver. Quero dizer com muita clareza que o impeachment não representa o fim dos problemas do país. É apenas o começo do enfrentamento das questões que permitirão reconstruir o país, a reconstrução nacional. Ninguém tem a ilusão, eu acredito, de que o impeachment vai resolver as questões da economia, do desenvolvimento, da justiça social. Não, é o começo do começo. Nós estamos prestes a dar esse passo. Essa reconstrução, a meu ver, tem que passar pela reforma política. A situação que nós vivemos no Brasil hoje, tão penosa, é fruto, é reflexo e é consequência do sistema presidencialista, do sistema eleitoral e do sistema partidário que nós temos no nosso país. É um sistema que elege um monarca absoluto a cada 4 anos, com as consequências que nós conhecemos. Só depois da Constituinte, 4 presidentes eleitos, 2, um já destituído e outro em vias de sê-lo. Essa é a situação, para não falar de períodos anteriores a 64. Este é um desafio fundamental da reconstrução nacional. E não custa dinheiro, não traz perdas para ninguém, para os pobres, para os oprimidos, nem para os ricos, para a classe média, para ninguém. Reforma política, a meu ver, presidente, que deveria ser a grande tarefa para esse Senado assumir nos próximos meses. Mas o desafio da reconstrução vai além. É muito árduo, difícil, exige a reforma política, exige muitas outras coisas. Isso depende do esforço convergente de grandes instituições, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário. Vamos unir forças para que o futuro não seja vítima de um presente de irresponsabilidades políticas. Nós temos que somar forças para reconstruir o Brasil. Mãos à obra.